Você sabia que quando a gente está passando por alguns processos que são dolorosos, eu falo isso com muita dor no coração agora, porque eu vim aqui abrir meu coração para você sobre algo que eu estava falando com o Senhor. Que há momentos que a gente se depara com situações onde pessoas, a gente vê dessa forma, pessoas estão nos impedindo de avançar, onde pessoas estão nos trazendo um certo tipo de prejuízo, onde pessoas que podiam colaborar não colaboram, fazem questão, muitas das vezes, de pisar, de humilhar, de passar por cima, sem nenhum sentimento de culpa ou de remorsos, simplesmente porque querem fazer. E a gente fica, muitas das vezes, triste, indagando com o Senhor. Eu tô falando do meu coração, tô falando do meu coração. E a gente vai indagar com o Senhor, vai dizer, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, né? Essa pessoa me trata dessa forma. Eu não sou uma pessoa má, não sou uma pessoa que deseja o mal, né? Mas por quê? Existe uma resposta em cima disso tudo? Além disso tudo, claro que existe. Claro que existe. E eu estava pensando quando a Bíblia vai falar sobre quando o Senhor enviou Moisés a Faraó. A Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés, vai lá em Faraó e fala para ele liberar o meu povo. Mas a Bíblia também vai dizer que o mesmo Deus que enviou Moisés para liberar o seu povo, foi o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó. E aí você vai entendendo por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você está se perguntando por quê? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus queria quebrar dentro do Egito os altares que tinham lá dentro. Cada praga que Deus enviava era uma forma de Deus mostrar aos egípcios e também ao povo de Israel, porque lembrando que o povo de Israel estava há 400 anos dentro do Egito. Então eles haviam absorvido todo tipo de costume e idolatria também. Então Deus, quando tira o povo do Egito, ele quer, antes de tudo, tirar o Egito de dentro do povo, as suas crenças, aquilo que eles acreditavam. Você sabia que tem muito cristão hoje que acredita em horóscopo, em cartas, em pressentimentos? Pois é. É por isso que muitas das vezes nós passamos por certos vales, por certas coisas místicas, porque as pessoas acreditam em coisas místicas. Existe cristão que acredita no místico ainda, ama a Deus, adora a Deus, mas ainda tem as suas crenças em outros deuses. E eu comecei a entender o porquê que Deus endureceu o coração de Faraó, para tirar isso de dentro do coração do povo, para que o povo saísse do Egito liberto totalmente, não só o físico, mas também a sua mentalidade. Aí o Espírito Santo de Deus falava comigo sobre essa situação. O porquê que muitas das vezes nós somos libertos, o Senhor nos tira da mão do inimigo e mesmo assim pessoas endurecem o coração ao nosso respeito. Pessoas simplesmente não nos deixam ir. Se elas puderem te prender, elas vão te prender. Se elas puderem te prejudicar, elas vão te prejudicar. Se elas puderem te ajudar, elas não vão te ajudar. Por quê? É para que você venha quebrar essas crenças. É para que eu e você possamos entender que nós só podemos confiar e esperar em Deus. É para que nós venhamos tirar a nossa mentalidade, a nossa confiança no nosso braço, no nosso conhecimento, no homem. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Eu estou aqui abrindo meu coração para você, né? Porque o Senhor falava isso comigo agora, sabe? E dói muito no nosso coração, sabe? Quando a gente olha as pessoas como se as pessoas fossem culpadas, como que aquelas pessoas fossem responsáveis pelos nossos sofrimentos. Parece que a dor ela só aumenta. Parece que o sofrimento só aumenta. Então, enquanto eu e você, nós, povo de Deus, olharmos para as pessoas e muitas das vezes queremos direcionar para elas a nossa dor, sabe, como elas fossem a causa da nossa dor, nós vamos sofrer mais. É isso mesmo. Gênesis capítulo 45, versículo 5, nos dá uma lição totalmente sobre isso. Olha o que diz. Gênesis 45, verso 5. O Senhor vai dizer assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverem vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, depois de tudo que José passou, agora os seus irmãos estão diante dele. E ele não vai
acusar os seus irmãos. Agora ele está em um posicionamento de autoridade, ele está por cima dos seus irmãos. Mas olha o conhecimento, a compreensão que José teve. Ele diz para os seus irmãos: não, meus irmãos, vocês não precisam pesar os seus olhos. Ele está dizendo, não precisam chorar. Vocês não precisam se sentir culpados por terem me vendido. Olha só, por terem me vendido. Porque havia um propósito nessa venda. José entendeu, se eles não tivessem me vendido, eu não estaria aqui. E ele vai dizer isso para os seus irmãos: você precisa entender que há lugares que Deus quer te levar, que você vai ser empurrado para Ele. Recebe essa palavra. Há lugares que Deus vai te levar, que Ele vai ter que te empurrar. Como Ele empurrou José. Ele empurrou José. Quem empurrou José naquele poço, na verdade, foi o próprio Deus, usando a ira dos irmãos de José contra José. Aleluia. Era a forma que o Senhor viu de levar José. Aí eu imagino Deus falando para José, porque Deus sonda, irmão, Deus sonda nossa mente e o nosso coração. Quando Deus falou para Abraão, sai, Abraão saiu. Mas será que José teria a coragem que Abraão teve? Não, porque Abraão tinha muita fé. Mas José tinha conhecimento. Ele conhecia o Deus de Israel. Não é sobre conhecimento, sabe? Há momentos que Deus vai usar algumas armadilhas, eu vou colocar assim, para te fazer entrar no propósito. Porque Ele não quer somente que você tenha conhecimento. Ele quer que você tenha fé. Ele quer que você creia na palavra dEle. Você está entendendo o que Ele está falando? Então José, ele foi enviado para o Egito como escravo. E José, ele vai dizer para os seus irmãos: não pese o vosso coração, não pese os vossos olhos, por haveres me vendido para cá. Não. Você imagina, José está dizendo para os irmãos: vocês não precisam se sentir culpados. Então eu tenho uma palavra de Deus para você: não culpe ninguém. Não culpe as pessoas por você estar passando pelo que você está passando. Sabe, não coloque culpa, porque isso vai te trazer mais dor. Enquanto você olhar essa mãe, esse pai que te rejeitou, você vai continuar sentindo dor. Enquanto você olhar para as pessoas que fecharam as portas para você, você vai sentir dor. Enquanto você olhar para as pessoas que não acreditaram no teu propósito, na visão que Deus te deu, no ministério que Deus te entregou, você vai sentir dor. Sabe? E tudo que a gente não quer é mais sentir dor. Porque as dificuldades são muito grandes para a gente continuar sentindo dor. Sabe? O Espírito Santo de Deus fala isso comigo. Nós precisamos focar nossa força em vencer as nossas dificuldades. Porque todas as vezes que a gente transfere a nossa força para a dor, a gente se torna fraco. A Bíblia vai falar sobre isso. Se te mostrares frouxo, sem força, né? No dia da angústia, a sua força será pouca. O que é frouxo? Frouxo é aquela pessoa que não se sustenta. Você precisa sustentar o que Deus te entregou. Você está angustiado. Você está angustiada, porque a angústia faz parte do dia a dia. A tua força vai ser pouca. Então, nós precisamos entender que, para nós conseguirmos alcançar o propósito de Deus, aquilo que Deus quer para mim, para você, porque Ele diz que os pensamentos deles são maiores, Ele diz que Ele que sabe que o pensamento que tem a respeito de cada um de nós, pensamentos de paz e não de mal, sabe? Ele fala sobre tudo isso. Nós precisamos focar nossa força nisso, porque olha o que José vai dizer para os seus irmãos, aleluia, porque para preservação ou conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele está dizendo para os irmãos: escute aqui, meus irmãos, para que conservasse a minha vida, a sua vida, a vida do nosso pai, a vida dos nossos irmãos, a vida até mesmo do povo do Egito, de toda a terra, o Senhor me enviou adiante. Ou seja, Ele não estava atrasado, Ele estava na frente. Você acha que você está atrasado, né? Às vezes a gente acha, por conta das dificuldades que a gente passa, que a gente está atrasado. Não, ele está dizendo: Deus me enviou, Deus me colocou adiante, Deus me colocou à frente de vós. Por quê? Porque ele precisou chegar no Egito primeiro do que os irmãos. Ele precisou preparar o suprimento para os seus irmãos. Deus o enviou antes para que ele preparasse tudo aquilo que a terra ia precisar naquele período, principalmente os da sua casa. Então entenda uma coisa, guarde isso aqui no teu coração. Você não está atrasado. Deus está agindo no tempo dele.
É o tempo dele. Deus está te conduzindo. E eu volto a dizer, não transfira para ninguém a sua dor. Viva o seu propósito. Viva. Ah, mas eu não estou entendendo. Você acha que José entendia? Não. Eu gosto muito de uma frase na Bíblia, quando o Senhor Jesus vai dizer para Pedro, o contexto é totalmente diferente, mas eu gosto muito de usar essa frase, porque o contexto é Jesus lavando os pés dos discípulos. E Pedro vai dizer, não, mestre, não lave os meus pés, porque quem fazia aquilo era servo. Aí Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí ele diz assim, ah, Senhor, então pode me lavar o corpo todo. Não, Pedro, só preciso lavar os seus pés. Porque Jesus estava dando ali um exemplo de humildade. Mas ele vai dizer uma frase para Pedro. Estou tirando uma frase dentro desse contexto. Ele vai dizer, Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Mas amanhã você vai compreender. O que ele estava ensinando para Pedro era o seguinte. Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, porque você me vê como mestre. Então você não entende como um mestre pode lavar os pés dos discípulos. Mas amanhã você vai entender, porque você será mestre e você vai precisar ter essa mesma humildade de lavar os pés dos discípulos. Recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? É muito forte, né? É muito poderoso quando o Espírito Santo de Deus, ele quer falar conosco. Quando o Espírito Santo de Deus começa a nos mostrar e nos revelar, você não está no caminho errado, não. Você não está... Preste atenção nisso aqui, atrasado não. Somente alivia um pouco essa carga, alivia um pouco essa pressão, não transfere para ninguém. Para de pensar, poderia ser assim, poderia ser de outro jeito, poderia ser de outra forma. Não, você está andando em direção ao propósito de Deus. Você está andando dentro do propósito dele. Então vai ser como está escrito, como ele tem programado, porque ele está te preparando para algo novo, algo sobrenatural. Algo que não vai só te manter, mas vai manter os da sua casa também. Você recebe esta palavra? Então digite aí, amém, aleluia, eu recebo, aleluia. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa palavra também com alguém que precisa ouvir algo da parte do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja derramando sobre cada coração.